assuntos do primeiro ano, lista de exercícios que está disponibilizada no Classroom. Quem assistir essa gravação aqui, você se vira aqui, acessa o Classroom. Tem lista de exercícios e slides, assunto da prova P1, segundo bimestre, para os primeiros anos. Geometria, polaridade e interações interatômicas, beleza? Beleza, galera, olha só, vou projetar aqui, para quem estiver assistindo gravado isso aqui, vou projetar a lista aqui, ó. Resolva, abra a lista, nós vamos resolver agora a questão de número 17. Questão de número 17. Questão de número 17, então, fala o seguinte, uma das teorias para a origem da vida e tal. Aí ele fala o seguinte, metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. O metano tem fórmula CH4, beleza? O metano tem fórmula CH4. Cadê? A amônia? A amônia tem fórmula NH3, tá aí. Depois, o hidrogênio, a molécula do hidrogênio, ela é simplesinha, ela é H2, tá aqui. E por último, o vapor de água. Não, a água você já conhece, é bem tranquilo, H2O, beleza? E ele pede aí na letra A, desenhe a estrutura de Lewis para cada uma delas. Lembra o que envolve a estrutura de Lewis? O que envolve? Qual que é o fator? Ligação iônica? Não, até pode ser para ligação covalente, mas tem um fundamento. Ele mostra os elétrons da última camada. Estrutura de Lewis, ele mostra os elétrons da última camada, beleza? O exercício não trouxe as massas, mas na prova eu já solicitei tabela periódica, vai ter tabela periódica para vocês na prova. E tem nos exercícios também as massas, tá certo? Olha só, sem demora, na letra A ele pede o seguinte, desenhe a estrutura de Lewis para elas, né, para essas moléculas. E a estrutura de Lewis é mostrar os elétrons da última camada. Eu vou fazer bem passo a passo mesmo. E no passo a passo fica assim, ó. Aqui no CH4, por exemplo, como é que é o nome do CH4? Metano. Quando ainda esse ano, no final do ano, livro 4, nós teremos aula sobre química orgânica. E aí tem regras para fazer o nome e a fórmula dos compostos. O prefixo met, metano, começa com met, indica um carbono só. Como é que é o nome dessa molécula? Metano. O nome dessa? Amônia. Vou colocar aqui, ó, metano. O nome dessa outra? Amônia. Essa aqui? Hidrogênio molecular. Não, lá na tabela periódica vem o nome do nitrogênio, vem o nome do hidrogênio. Agora, quando forma a molécula, aí a tabela não tem. A tabela tem elemento por elemento. Tá certo. Ô, bonitinhos, para fazer geometria molecular, nós temos um passo a passo. Deixei os slides para vocês no Classroom e vocês podem acessar o passo a passo lá, né? O que eu chamei de receitinha de bolo. É o seguinte, dentro da receitinha de bolo, a primeira coisa é identificar quem é o átomo central. Quem é o átomo central aqui no metano? É o carbono. Quais são as duas características do átomo central? Menor quantidade e maior número de ligações. Aqui está bem tranquilo. Quem é que está em menor quantidade? O carbono. Portanto, ele é o elemento central. O que eu vou fazer agora? Distribuição eletrônica do carbono. O carbono tem número atômico 12. Lá na prova tem tabela periódica. O nitrogênio é 14, que mais? O oxigênio é 16. Vem cá, distribuição eletrônica do carbono, vai, 12. 1s2, 2s2. Não, gente, desculpa. Pera aí, é porque eu coloquei massa. O que eu coloquei aqui foram as massas. Desculpa. Tá certo, mas tá certo para massa. O que a gente precisa aqui é número atômico, tá certo? Eu desconsidero aquele antes, aquilo é massa, existe, mas é massa. O que nós precisamos aqui é o número atômico, beleza? Então o número atômico do carbono é 6, do hidrogênio é 1, do nitrogênio é 7, do oxigênio é 8. Fechou? Isso. E aí para 6 vai ficar 1s2, 2s2, 2p2. Olha só, devagar. Aqui na última camada do carbono tem 4 elétrons, não é isso? E lembra qual é o princípio que manda nas ligações? Regra do
Octeto. O que diz a regra do octeto? Diz que o átomo fica estável quando tem 8 elétrons na última camada. Se ele tem 4, ele precisa de mais 4, beleza? Então, é aqui que surge a estrutura de Lewis, que nós vamos colocar assim, ó. Coloca o carbono com seus 1, 2, 3, 4 elétrons. Isso aqui é a estrutura de Lewis. É representar os elétrons da última camada através de bolinhas, ou um X, ou um asterisco, alguma coisa assim. Certo? Então, coloquei aqui 4 bolinhas representando esses 4 elétrons. O carbono tem 4 elétrons na última camada e precisa de mais? De mais 4. Beleza. É onde entram os 4 hidrogênios. Senhores, o hidrogênio, ele tem número atômico 1. Esse aqui é do carbono e aqui é do hidrogênio. Portanto, um S1. Ele vai receber 7 elétrons para ficar estável com 8? 2. Não. O hidrogênio fica estável somente com 2 elétrons, beleza? Então, se ele tem 1, ele precisa de mais 1. É onde ele vai fazer uma ligação covalente aqui, ó. Olha aí, olha aqui os 4 hidrogênios fazendo ligação aqui. Ô, bonitinhos, essa é a estrutura de Lewis. Só que tem um detalhe, nós estamos mexendo com geometria. Agora você já tem maturidade para fazer a posição correta das nuvens. Receitinha de bolo, depois você pode pegar os slides e verificar. Primeiro passo, identifique o átomo central. Segundo passo, quantas nuvens de elétrons ao redor do átomo central? 4 nuvens. Terceiro passo, eu acho que é o mais difícil. Qual é a distância, a maior distância possível entre essas nuvens? 120? Tem 4 nuvens. Entenda o seguinte, vou até ver se eu consigo mostrar aqui, ó, os meus pincéizinhos aí. Olha aí. Quando a gente coloca eles, tá entendendo que tem uma base aqui embaixo e mais um vértice aqui, um vértice em cima? Isso aqui se parece com o quê? Uma pirâmide, não é? Só que essa pirâmide tem um átomo aqui no meio. Existe, aqui na amônia também vai ser uma pirâmide, mas isso que está em cima não tem átomo. Isso aqui é da amônia. Agora, aqui é do metano. Tem 4 nuvens com átomos. O último passo lá da receitinha de bolo é desconsidere nuvens eletrônicas que não têm átomos. Lembra disso? O último passo da receitinha de bolo, desconsidere nuvens que não têm átomos. Aqui tem nuvem que não tem átomos. Aqui não, aqui todos têm átomos ligando. Então, a posição correta aqui, em termos de geometria, o exercício pediu o que mesmo? Desenhe a estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis está aqui. Só que em termos de posição correta, nós vamos fazer assim, ó. Um hidrogênio para cá. Vou fazer bem certinho, bem bonitinho. Assim, ó. Quando eu falo bem bonitinho é porque tem maneira de escrever isso aqui. O carbono está aqui no meio. Aí a gente coloca uma ligação para cima, uma ligação de lateral assim. Aí a outra é um triangulinho assim preenchido, ó. E a outra, um riscadinho assim, ó. Hidrogênio, hidrogênio. Professor, o que é isso? Imagina que tem 3 átomos no quadro, um para trás e outro para frente. Como que eu vou representar o para trás e o para frente na escrita? São esses símbolos aqui, ó. Um quer dizer que está para frente do quadro e o outro para trás do quadro, não necessariamente aí, beleza? De novo, olha só. Tá aqui os dois. Aqui são 3 átomos, um bem no meio, certo? Aí tem 2 átomos que estão no mesmo plano. O próximo átomo já não está no mesmo plano e o outro também está em outro andamento. Olha aí. Tem 3 átomos alinhados, um para frente e outro para trás. Um para frente e outro para trás. Isso aqui é visualização em termos espacial, é 3D. Fechou? Ô, coisinhas, qual que é a geometria do metano? A geometria do metano é tetraédrica. Beleza? Aqui está
fórmula de Lewis, obviamente tem que colocar na posição correta. E a geometria do metano é tetraédrica. É uma pirâmide que tem um átomo no meio, beleza? Até aqui alguma pergunta? Ele pede a letra B, atribua a geometria molecular. Essa aqui é a resposta da letra B para a pergunta, tá? Ele pede geometria, geometria. Então aqui letra B respondendo aqui. Não, tudo bem. Você pode fazer tudo bem. Você pode fazer assim, um para cá, outro para cá, outro para cá e um para cá. Tudo bem. É justamente para dar uma ideia de, isso. Para ter essa noção espacial. Para que serve isso? Para que serve isso? É para ter noção em termos. Assim, no papel, no quadro, como que eu vou desenhar coisas 3D? Então tem que ter figurinhas, tem que ter códigos aí, né? Esse triangulinho é preenchido e o outro que está riscadinho é justamente para indicar, tem um para frente e outro para trás do quadro, do plano. Certo? São só códigos para facilitar a visualização aí. Tem alguma pergunta aqui sobre o metano? Tá. Posso passar para o próximo? Fiz desenho demais. Você quer um minutinho ou posso fazer? Depois você assiste o que está gravado? Vou. Motivos para gravar isso aqui eu tenho um monte. Primeiro ano não, o primeiro A tá lá para Grotins hoje, então eu não vou poder passar a revisão e não vai dar tempo, né? Segundo que, poxa, a gente tem equipamento, tem as coisas, então bora. Custa nada. Custa porque eu tive que dar um pouquinho de trabalho, desmontar e montar tudo, mas simbora. Senhores, o próximo composto é a amônia, é a amônia. Qual que é a fórmula da amônia? Vai? NH3, beleza? Aqui no NH3, quem é o átomo central? O nitrogênio. Passo a passo, devagar, sem correria. O nitrogênio, ele tem número atômico 7. Ali, ó. Distribuição eletrônica do nitrogênio, vai. 1s2, 2s2, 2p3, beleza? Ô, engraçadinhos. É assim, ó. Quantos elétrons na última camada do nitrogênio? 5 elétrons. E para completar os 8, faltam 3. Olha, tem 3 hidrogênios. Oh, uau! Senhores, aqueles 3 hidrogênios completam os 8 que faltam aqui, ó. E a distribuição eletrônica do hidrogênio já fiz. Tem necessidade de fazer de novo? Não, um S1, pelo amor de Deus. Bom, estrutura de Lewis, como é que vai ficar? O nitrogênio aqui no meio, com seus 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Beleza? 5 elétrons. E o que acontece é que os 3 hidrogênios vão encostar aqui, ó. Um aqui, outro aqui e o terceiro aqui. E aí vão fazer as ligações covalentes aqui. Agora sim, do jeito que está aqui, o nitrogênio está estável? Tem 8 elétrons? Fechou, joinha, gostei. 2, 4, 6, 8. Beleza? Então o nitrogênio tem 8 elétrons. E os hidrogênios que ficam completos com 2 também. Tem 2, esse aqui tem 2, esse aqui tem 2. Beleza? Lembra que o que está dentro do balãozinho serve para um e também serve para o outro, serve para os dois. Certo? Beleza. Tá aí. Então, essa aqui é a estrutura de Lewis para a amônia. De novo, vou pegar meus pincéis, que são meus fiéis companheiros aqui, e aí visualizo o seguinte: o átomo de nitrogênio, ele está bem no meio aqui, está bem no meio, no ponto de encontro. Aqui embaixo tem hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Olha lá, consegue visualizar que existe uma base aqui? Isso, olha só. Passo a passo, lá naquela receitinha de bolo, quem é o átomo central? Vai. É o nitrogênio. Segundo passo, quantas nuvens de elétrons ao redor do nitrogênio? Tem 4 nuvens. Tem 4, não são 3 não. 3 estão fazendo ligação e mais uma que são elétrons livres. Então tá aqui, ó.
o átomo de nitrogênio, mais 3 aqui embaixo, e a quarta nuvem, ela não está fazendo ligação, mas existe. Essa nuvem que está aqui em cima, ela expulsa, repele as ligações para baixo. Por isso que fica tudo para baixo, porque tem uma ligação lá em cima, uma ligação não, um parzinho de elétrons que está repelindo para baixo. Olha aí. Entendeu por que fica para baixo? Olha aí. Ô, bonitinhos, olha só. Primeiro passo que é o átomo central, segundo passo, quantidade de nuvens eletrônicas. Quantas são? 4. Terceiro passo, a maior distância possível entre as nuvens. Aqui vai dar 109,5. Então, espacialmente está assim. Quarto passo, desconsidere a nuvem que não tem átomos. Aqui em cima tem uma nuvem eletrônica que não tem átomo. Então, arranca fora. Tá vendo que sobrou um átomo lá em cima e mais 3 embaixo? Olha aí. 1 em cima e 3 embaixo. Qual que é a geometria aqui? Piramidal. Essa geometria aqui é do tipo piramidal. Resposta da letra B do exercício. Essa geometria aqui é do tipo piramidal. Difícil? Passo a passo, pega aquela receitinha de bolo, bonitinho. Beleza? Dúvida? Tá aí então, questãozinha. O próximo composto é o hidrogênio. O próximo composto é o hidrogênio, tá aqui, ó. Tá aqui o hidrogênio. O hidrogênio é bem facinho de resolver, bem tranquilão mesmo. Não, dá para fazer de cabeça, gente. Qual que é a geometria do hidrogênio? O gás hidrogênio? Linear, não é isso? Vamos analisar aqui, passo a passo, do jeito que eu fiz os anteriores. Assim, ó, o hidrogênio tem número atômico 1. Olha ali, tem número atômico 1. E o que acontece é o seguinte, distribuição eletrônica dele, um S1. Coisinhas, está aqui o hidrogênio, um elétron, e o outro hidrogênio para cá, olha aí. Quer dizer, tem um hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Não, aqui não tem nem muito o que falar. Qual que é a geometria? Linear, forma uma linha. Aqui formou uma pirâmide, aqui formou um tetraedro. Muito bem. A piramidal e a tetraédrica. Perguntinha aqui, perguntinha. Coloca no chat, dá o like, se inscreva. Sacanagem. Perguntinha. O que tem de diferente da piramidal para a tetraédrica? É um par de elétrons livres. Ali, o par de elétrons está fazendo ligação. Aqui não. É par de elétrons livres. E para classificar qual tipo de ligação? Essa seria covalente? Covalente. A geometria, ela acontece em moléculas. Geometria molecular. Molécula é ligação covalente. Não, só covalente. Só covalente. Para iônica é outra coisa que são retículos cristalinos. Se eu não estou enganado, são 17 formas diferentes que a gente não se preocupa com isso não. Só se você for fazer uma faculdade de geologia, que vê isso aí, de química. Caso contrário, não gasta energia com isso não. Foco. O volume da amônia, o volume da geometria da amônia é 109,28. Isso, só que a gente arredonda para 109,5. Ao pé da letra, o ângulo é 109,28, certo? Não está errado não. Senhores, o ângulo aqui é 109,28, a gente arredonda para 109,5. Aqui na amônia, o ângulo é 109,28, arredonda para 109,5, beleza? Não, gente, aqui vou travar aqui não, filha. Qual que é a geometria aqui? Linear. Geometria aqui é linear. Isso aqui é a estrutura de Lewis, certo? Estrutura de Lewis evidencia os elétrons da última camada. Vocês ficam livres para sair, eu vou terminar aqui, tá? Vai ficar? Pode? Rapidinho, olha só. Aqui na água, a água nós já fizemos. A molécula da água nós já fizemos. O hidrogênio é 1S1 e o oxigênio, que é 8, vai ficar 1S2, 2S2, 2P4. Olha aqui. A última camada do oxigênio tem 6 elétrons. Ele precisa de mais 2. Beleza, agora vem cá. O oxigênio está aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Aí um hidrogênio liga-se aqui, outro hidrogênio liga-se aqui.
Primeira pergunta dentro da receitinha de bolo. Quem é o átomo central? É o oxigênio. Quantas nuvens ao redor do átomo central? 4 nuvens ao redor do átomo central. Então, a posição para 4 nuvens é a mesminha dos anteriores. Só que o detalhe é que aqui nós só temos 2 ligantes, 2 átomos fazendo ligação. Beleza? Na água, especificamente, nós temos o ângulo de 104,5 graus. Não é 109, é na água específico. E a geometria da água? Angular. Geometria na água é angular. Alguma pergunta? Forte abraço para vocês. Estão liberados. Tchau.